A gente vai falando um pouquinho, então, até as outras mulheres entrar. Hoje a Cris, ela tá em um compromisso, né? Como ela mandou ali no grupo. E aí, como eu falei, né? As meninas vão trazer uma palavra pra gente e, e a gente vai seguindo. Bom dia para quem tá chegando agora. Tava falando para as meninas que a Cris tem um compromisso hoje. E aí a Sabrina e a Suzy, elas vão trazer uma palavra para nós, né? Vão compartilhar ali com a gente. E a gente vai esperar uns minutinhos pra gente começar a iniciar aqui. Guardar elas entrarem aqui. Carol, deixa eu aproveitar para perguntar, você já marcou já a live com Dariane? Qual vai ser a data? A gente vai fazer na terça-feira. Vocês já marcaram a live de vocês? Qual vai ser o horário do seu? A gente vai fazer 8h30 na terça. A gente ia fazer hoje, mas como eu tô com algumas funções ali de sábado, né? Aí no fim, algumas coisas para fazer e a função de fazer algumas coisas a mais também, a gente não conseguiu os horários se encaixar. Daí a gente vai fazer na terça-feira às 8h30. Inclusive, estejam lá. Então, aí foi até bom ter perguntado, porque eu acabei também marcando com a Dani Flores, entrei em contato com ela, né? E a gente acabou também marcando para terça às 20 horas. Ela falou que seria o horário ideal, mas quer dizer, já que vocês marcaram para 20h30, eu vou tentar ver se a gente consegue marcar pelo menos para 19h30, para de repente dar tempo para a gente poder fazer e assistir o de vocês também. Na verdade, eu dei a sugestão para dar da terça, para ficar um pouquinho mais cedo assim, sabe? Para não ficar tão longo, prolongar muito. E na quinta ela já tá fazendo as lives, né? Então, se vocês talvez, tipo, já marcaram, a gente ainda não definiu certo isso, tá? Seria uma opção, não foi definido. Se vocês já marcaram, enfim, já estão com a arte quase pronta também, vocês podem seguir e eu e a Dari a gente faz na quinta, daí agora a gente combina aqui entre nós, né? Quinta-feira às 8h30. Não sei quem mais que, eu não sei quem mais combinou alguma coisa de live. Carol, eu e a Rafa Borges já combinamos para quinta, dia 23, acho que é, né? Às 18. Tá. Então seria bom então a sugestão da gente até colocar lá no grupo, né, para poder uma prestigiar as outras, né, no caso, para não ter a coincidência de ser no mesmo dia e horário, para a gente acabar não marcando, né, e não conseguindo prestigiar a outra. Vou tentar fazer isso então. Eu vou organizar ali com a Cris, vou falar pra ela como que a gente pode fazer pra não ficar aquele tumulto, sabe? Talvez a gente passe pra ela os horários e ela coloca ali pra gente organizar certinho quem já fez isso, quem já se organizou, né? Mas eu vou ver com a Dari certinho, até depois do tempo de mesa que eu vejo com ela. E aí eu já te chamo, Rafa. A gente já organiza isso. Mas eu acredito que daí no fim vocês fazem na quinta, e, sabe? Depois a gente organiza isso. Para quem tá chegando agora, tava falando ali, hoje a Suzy e a Sabrina, né, a Cris colocou ali no grupo, elas vão trazer uma palavra para nós. Então a gente vai aguardar elas uns minutinhos e a gente já vai iniciar aqui.
Pode falar, Vanessinha. Como é que tu tá? Melhorou da garganta? Falei pra Vanessa, né, que ontem eu encontrei ela e a Gé. E eu falei que eu tô com a minha garganta um pouco... tá doendo, enfim, né? Mas eu já sei o motivo. E eu comentei com ela, né? Ela me recomendou o chá e no fim eu não fiz o chá, não tomei nada, só tô tomando água, mas eu sei que vai dar certo. Mas sim, Vanessa, eu tô um pouquinho melhor já. Obrigada por lembrar. É que ontem, antes de eu me deitar, tu me pediu para mim fazer uma oração para ti. E eu fiz a oração para ti. Olha, a tua oração, viu? Deu certo. Obrigada, viu? Obrigada por nada. lembrar. Bom, a Suzy entrou. Vou deixar a sala com ela. Vou, na verdade, orar primeiro, né? E aí depois eu deixo a sala com ela e com a Sabrina. Se vocês puderem fechar os olhos, quem puder, pra gente iniciar aqui. Quem estiver em casa e puder parar um pouquinho também e fechar os olhos e se conectar. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero te agradecer por essas mulheres que entraram. Pai, que tu possa conduzir hoje, que o Espírito Santo ele esteja aqui presente, que o Espírito Santo ele possa falar com cada uma, que a porção para o dia de hoje ela seja derramada aqui. Quero te agradecer porque hoje está um dia maravilhoso, hoje está um dia em que a gente acordou, a gente teve vida. Eu quero te agradecer porque a gente está respirando, porque nós podemos sentir o nosso corpo. Muito obrigado por estarmos aqui e estarmos aqui em um ambiente seguro, um ambiente onde não existe competitividade, mas existe o teu amor, existe a tua paz aqui. Existe confronto, mas existe confronto em amor também. E eu sei que esse tempo é precioso, esse tempo é teu, então que tu possa ministrar, Pai, nos nossos corações. Que a palavra de hoje, tudo que for trazido aqui, Pai, ela possa ecoar nos nossos corações. E que tu possa conduzir de uma maneira que ainda a gente não viu e ainda a gente não provou. Amém. Suzy, vou deixar a sala contigo. Aí pode conduzir aí. Tá sem áudio. Prontinho. Então, bom dia, boa tarde para quem já almoçou, né? Seja a bênção que eu trago aqui para vocês nesse momento, nessa manhã. E eu vou pedir quem tem a Bíblia, se puder abrir para a gente ler juntas ou acompanhar juntas, no livro de 3 João, é lá no finalzinho da Bíblia, quase um dos últimos livros. E é, inclusive, o livro mais curto que a gente tem, né, aqui na Bíblia, e é o versículo 2. Eu vou ler aqui para nós, tá? Amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar e em boa saúde e que também a tua alma prospere. Essa é uma carta que... No contexto, né, do livro, deixa eu só abrir aqui para ver vocês também. Esse livro, ele é a carta do 3 João, é uma das cartas que João escreve, mas diferente de todas as cartas que ele escreveu, que é para a grande comunidade ou para a comunidade, essa é específica para uma pessoa, né? Essa carta, ela foi escrita, acho que é para Loá, deixa eu ver onde está o nome da pessoa, Gaio, foi escrita para Gaio, né? Então, ela foi escrita para esse apóstolo, foi escrita, aliás, por esse apóstolo, o apóstolo João, né? E é o mesmo apóstolo João, é o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse, o mesmo que escreveu várias outras cartas, e ele escreveu, então, para esse homem chamado Gaio, né? E aqui nessa carta, é muito legal que se a gente for olhar para um lado espiritual, ele diz assim, ó, que dá para a gente entender que Deus se importa com todas as partes, todas as áreas da nossa vida, né?
o corpo, a alma e o espírito, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente entende também a saúde física, né? A saúde, e aí também a gente pode lembrar, como eu já citei da outra vez, o 1 Coríntios, que fala que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, isso deve nortear a gente diariamente. A gente precisa lembrar sempre que quando a gente entende que aqui nesse corpo físico a gente habita o Espírito do nosso Senhor, né, de Cristo, então a gente realmente tem que atribuir importância para ele, né? Então, coisas muito simples que às vezes a gente sabe, né, que são necessárias, mas a gente não traz como prioridade, né? Então, quando a gente fala em cuidar da nossa saúde física como uma direção, né, que o apóstolo João está dando aqui nessa carta, e ela, em forma de muito carinho, né, a Gaio, ela realmente é uma carta muito amorosa, né? Então, ela vem para dar essa direção de que a gente precisa cuidar da nossa saúde, que ele deseja que tenhamos boa saúde, né? E entendendo um pouco mais sobre boa saúde, aqui abaixo, né, no estudo, né, dessa parte, diz assim, ó, é apreciada em todas as épocas. Então, desde sempre, a boa saúde é algo importante, né? E principalmente na antiguidade, embora, né, naquela época, o tempo de vida era muito menor do que a gente tem hoje, as pessoas viviam bem menos, e hoje a gente sabe que a gente vive mais, né, e a gente sabe que Cristo fala, né, a palavra fala que Deus nos fez para viver 120 anos, já como eu já citei da outra vez, né, então a palavra diz que a gente tem capacidade de viver 120 anos, porque Deus nos fez para viver e ter vida longa, né, e aqui, ó, visto que o cuidado médico podia ser ineficaz na época, né, falando da antiguidade, e a expectativa de vida era baixa. Cartas remanescentes desse período contêm comumente essa felicitação prática, aqui reforçada por João como a palavra era um desejo, né, era um desejo que tenhamos boa saúde, né? E quando a gente vai olhar mais a fundo, assim, né, quando a gente olha para a palavra, né? Eu não sei como está a leitura bíblica de vocês, se alguém de vocês já leu esse livro, ou se já percebeu em vários momentos, e eu vou trazer essa visão de boa saúde, porque também eu quero estender, combinado com a Cris, também um convite para vocês no final, para a gente falar mais disso, né? Nós estamos vivendo o Outubro Rosa, né, e é um momento realmente de consciência. Vocês podem, não sei como está a agenda de vocês, mas eu recebi vários convites para falar sobre saúde da mulher, sobre Outubro Rosa, sobre prevenção e tal, e eu mesmo estou promovendo, né, em momentos de reflexão sobre isso, né, e isso tudo é porque a gente precisa entender que, de fato, é um princípio bíblico, né, Deus deseja que tenhamos boa saúde, né, e a saúde física, ela também se dá através da saúde da alma, então, aqui diz, assim como vai a sua alma, um pouco mais abaixo, né, então, assim como vai bem a tua alma. João reconhece que a alma de Gaio estava bem, equilibrada e madura. Então, ele entendia que a alma de Gaio estava bem, mas ele precisava, né, cuidar, e lembrando ele de cuidar da saúde física também, né? Então, a gente consegue conectar essa necessidade, né, essa orientação bíblica a coisas muito simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? A gente fala muito aqui no tempo de mesa sobre as escolhas, né, principalmente as escolhas alimentares, né, e a gente ir tomando consciência disso vai nos conduzindo para que a gente possa ter um espírito mais, aliás, o corpo que habita esse espírito mais saudável, né? Mas eu gosto de lembrar que a nossa saúde, ela é integral. Então, a alimentação é a base. Para quem não sabe, eu atuo como consultora de bem-estar. E dentro do nosso trabalho, nós somos ensinados pela própria empresa a transferirmos a mensagem do diagrama de bem-estar. E esse diagrama de bem-estar, ele é bem complexo. E a base desse diagrama é alimentação.
é a base da nutrição. Depois disso, tem a parte onde a gente traz a consciência sobre a atividade física, e se nós formos ver, né, biblicamente, Jesus era magro, né? Eu vi algumas palavras que tentam traduzir ou descrever a característica física. Ele não era um homem alto, ele era um homem magrinho, só que lá eles caminhavam muito. Jesus, no seu tempo de ministério, caminhava muito, então era normal naquela época esse movimento, era normal pelo estilo de vida onde os homens saíam para buscar alimento, mas hoje a gente vive um estilo de vida muito diferente, então é necessário a gente olhar para a atividade física como um princípio, um pilar de bem-estar, um pilar de saúde também, né? Porque a gente vive um estilo de vida completamente diferente do que foi na época. Então, nem que seja um alongamento na manhã, né? A gente conseguir fazer uma caminhadinha e entender e buscar formas e um tempo na agenda, né? Muitas vezes a gente diz, eu não tenho tempo para fazer isso. E eu falo porque eu estou nesse momento também. A gente atribui tantas outras prioridades e agora eu estou conseguindo encaixar, mas é a prioridade, naquele momento é isso que vai vir para a minha agenda, né? Então, de praticar atividade física, que é um dos pilares desse diagrama que eu vinha falhando. E todos nós, a gente não consegue, não é que a gente não consegue, a gente consegue, né? Tem um microfone ligado aqui, Vanessa. Não é que a gente não consegue, mas é uma decisão, dia após dia, a gente vai fazendo escolhas e vai ganhando direcionamento para isso, né? E eu confesso para vocês que era um dos pilares dentro desse diagrama de bem-estar que eu estava sendo falha, e eu me cobrava, não que eu me cobrava, mas eu tinha consciência de que eu precisava dar mais atenção para isso. Eu não sei se vocês já fizeram em algum momento, existe a roda da vida e existe a roda da saúde também. Que a roda da saúde é onde a roda da vida também, assim, é que você vai dando uma nota para cada um dos pontos. Eu gosto muito de trabalhar com essa roda da saúde, que a gente consegue refletir, ter uma visão mais ampla de como está a nossa saúde, né? E aí, esse é um dos pilares do qual eu sempre tinha lá, com um número bem baixinho, né? E agora, né, estou nesse processo de buscar essa, muito incentivada também, né, pelo nosso ambiente, né? Pela ambiência de onde a gente está, que a gente sabe que é um caminho, né? E dentro desse diagrama de bem-estar, a gente tem também, deixa eu ver se eu me lembro todos, aí tem, depois, reduzir o estresse, né? Reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Então, assim, Deus, como fala a palavra, ele realmente deseja que tenhamos vida e vida em abundância. E a oração, a gente pode orar pedindo a bênção, pedindo oração, pedindo saúde e tal, mas Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Isso sempre é lembrado aqui também. Então, quando a gente fala em fazer a parte nossa, é a gente compreender que se o estresse é algo que atrapalha tanto o meu corpo, o estresse oxida as nossas células. E se a gente tem células oxidadas, né, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é feito de milhares de células. Elas nascem e morrem diariamente, né? E a gente desfruta de mais saúde quando a gente tem maior número de células saudáveis. E a inflamação e a oxidação das células, elas deixam o nosso corpo mais saudável ou menos saudável, né? Então, eu sempre gosto de pensar que quando a gente está aqui nesse mundo, né, servindo a esse mundo, e que a gente está aqui para não ser só mais um peso ou ser mais alguém, a gente precisa entender que a gente vive dentro de uma atmosfera planetária e que cada um de nós somos uma pequena célula dentro desse grande mundo. Então, é meu compromisso que eu faça escolhas para que eu seja uma célula saudável e assim cada uma de vocês possam ser uma célula saudável. E quanto mais células saudáveis nós tivermos, um mundo mais saudável nós teremos também. E eu falo de todas as formas. Saudável no sentido, como diz aqui, corpo, alma e espírito, né? Então, no nosso diagrama, a gente tem essa parte de reduzir o estresse. Então, quando a gente está em fé, a gente está em Cristo, que, né, a gente entende que não devemos nos aborrecer
pelas coisas, né? Que nós devemos ter, né? Sentimentos mais tranquilos, né? Não ficar não se aborrecendo, porque talvez a pessoa que falou algo para ti, ela nem quis dizer nada, é você que levou para ti, né? Você que, com as tuas crenças, com as tuas vivências, acabou interpretando daquela forma. Tem um livro que eu gosto muito, que são os 12 Pensamentos Poderosos, da Joyce. Eu fiz todo um curso em cima desse livro. Eu acho que pode ser, em algum momento, na verdade, eu tenho planejado fazer um devocional sobre esses pensamentos poderosos, que acho que pode ajudar muito todas nós, né? E a gente precisa compreender que o estresse vem de coisas do nosso dia a dia. E quando a gente entende, né, que a gente pode utilizar de algumas formas que vão nos ajudar a não trazer esse estresse para a nossa vida, seja uma respiração, né? Nós estivemos agora, por exemplo, vou só abrir um parênteses para a gente conseguir compreender, mas a gente está vivendo todo esse mês de outubro falando de saúde da mulher, né? E a escola, ela é um lugar onde a maioria das professoras são do sexo feminino, né? E eu, como a maioria de vocês, acredito, tem filhos, os filhos de vocês estão indo para as escolas. Lá, as suas crianças estão sendo educadas por professoras. E, gente, eu preciso dizer para vocês, eu passei em algumas escolas fazendo voluntariado, assim, né, de levar de bem-estar para elas. Gente, as professoras estão precisando muito de apoio. Elas não estão com uma jornada fácil nas escolas. Pensa que nós aqui estamos, né, buscando nos tornarmos pessoas melhores, isso reflete nos nossos filhos, mas o mundo está doente. E esse mundo, essas famílias que a gente sabe que estão desestruturadas, elas têm filhos, que essas crianças também acabam refletindo comportamentos, e são essas professoras que estão lá lidando com essas questões de mais estruturas de um mundo. Gente, as professoras, todas elas, sempre com muitos problemas físicos, aí eu fiz massagem nelas, assim, sabe, elas têm calos, assim, em cima do pescoço. Eu não sei por que eu senti de falar isso, mas quem é mãe e tem filhos que vão para a escola e que lá você entrega, olha, gente, de verdade, vocês entregam para a professora da escola do seu filho uma grande parte do tempo das suas crianças, né? Então, gostaria de incentivá-las hoje, se alguém tocar o coração, mas de enviar uma mensagem para a professora das crianças de vocês. Já passou o Dia dos Professores, né? E talvez como a gente não tem essa rotina, a gente nem tenha lembrado. Mas eu quero incentivar vocês hoje a mandar uma mensagem para a professora da escola onde os seus filhos vão e entregam um pouco do amor de Deus, sabe? Na escola eu vejo que, eu percebi nessa semana que não é um ambiente onde Deus habita uma presença como nós temos essa nossa ambiência, sabe? As professoras, a grande maioria, não tem esse olhar, esse cristão, sabe? Então, elas adoecem também muito por isso. Então, pensa que a gente tem esse conhecimento, né? Se você puder enviar uma mensagem para a professora que cuida tantas horas do seu filho nessa semana, mesmo tendo passado o Dia do Professor, eu incentivo que vocês façam. E levem a mensagem do amor do Senhor também, porque essas professoras, elas estão adoecendo, né? E a gente sabe que quando a gente entende a palavra, a gente é a igreja onde a gente for. Então, esse é só um lugarzinho que eu estou incentivando vocês a entregar um pouquinho de quem é Jesus, do Jesus que vocês conhecem, para entregar para essas professoras também, tá? E ainda para terminar o diagrama de bem-estar, né, que para a gente despertar essa consciência, quero falar para vocês sobre o sono, né, que faz parte desse nosso diagrama. Eu sei que dormir é importante, né? Eu sei, cada uma de vocês sabe, mas o que a gente está fazendo para que esse sono seja de mais qualidade? Às vezes a gente fica mexendo no celular, ou fica fazendo as coisas até tarde, e é importante que a gente busque criar uma rotina noturna para que a gente possa dormir em horários parecidos diariamente, ter um tempo médio bom de sono, né, para que o nosso corpo possa se regenerar. Então, dentro desse diagrama, a gente fala do sono, porque se a gente não tem um sono de qualidade, um sono regenerador, a gente não consegue entregar
forte para essa saúde física que a Deus está citando aqui, né? Que João está dizendo. Desejo que tenham saúde. Se a gente não tem um sono de qualidade, a gente não vai desfrutar de saúde plena, né? Então, observem como está essa rotina de vocês, né? A rotina do sono, se vocês estão deitando e dormindo, né? Se vocês estão tendo dificuldades para dormir, lembre sempre da palavra, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, e às vezes a gente tem alguma questão de uma dificuldade de um relacionamento, um atrito, uma situação de trabalho, uma situação familiar, que acaba deixando a gente mais preocupado, ansioso. Então, a hora de dormir, lembrem dessa passagem que diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Descansem no Senhor, sabe? Peçam na oração antes de dormir o descanso divino, né? E tenham consciência da importância do sono. Dentro desse diagrama, a gente tem também a parte onde a gente fala em reduzir a carga tóxica, tá? Então, depois disso, é reduzir a carga tóxica, autocuidado consciente, tá? E os cuidados médicos proativos. Então, esses 3 pilares, né, do nosso diagrama de bem-estar, eles andam muito juntos, tá? Reduzir a carga tóxica é escolher os nossos alimentos, né, reduzir os que são né, industrializados, escolher melhor os alimentos. Já comentei com vocês na última vez que eu trouxe aqui a mensagem, onde a gente não tem consciência de quantos produtos químicos que são nocivos, que causam disrupção hormonal, que causam uma bagunça, e que a gente, por não saber, né, a gente traz para nossa casa. Então, tudo que a gente puder fazer, né, seja um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho, mas ajudar a reduzir a carga tóxica para que o nosso corpo consiga entregar mais tempo para prover saúde do que gastando com o que a gente não fez a nossa parte. Gosto sempre de lembrar, Deus, ele provém de milagres, mas ele espera que a gente faça a nossa parte. Então, isso também é fazer a nossa parte. E quando a gente fala em autocuidado, é a gente realmente entender que esse corpo que habita o Espírito Santo merece que você chegue em casa e tome um banho agradável, que você possa, em um momento, fazer também, talvez um escalda-pés, fazer uma automassagem. Ontem, essa semana, nas escolas, a gente fez algo muito simples. Ontem, em especial, a gente sentou as professoras uma em frente à outra, aí eu pinguei um óleo essencial na mão, que ajuda com o equilíbrio das emoções, e é por isso a gente fala, não é só o óleo essencial, é tudo que tem em torno. A gente criou um momento de empatia entre elas, aí eu orientei que uma fizesse massagem na outra e depois trocamos, né? Então, todo o ambiente foi colocado para esse caminho, né? Para essa direção. E se a gente for olhar biblicamente, gente, muitas passagens falam sobre o uso de especiarias, o uso principalmente do incenso e da mirra, que foram, inclusive, os óleos que eu trouxe nesse momento com as profs, né? E por que a gente escolheu ele? Porque existe, por exemplo, vamos pensar na Bíblia, que tem lá todo o ritual de adoração, né, nos templos e tal, né? Mas eles utilizavam muito o incenso para promover essa conexão espiritual, né? E quando a gente pensa no incenso, a gente ainda, na época da Bíblia, ele era queimado, né, para trazer esse aroma que construía essa atmosfera aromática que ajudava, né, ali a criar essa atmosfera de adoração, né, de fé mesmo e conexão espiritual. Mas o óleo de incenso, que foi um que a gente usou, né, o incenso, o frankincense, o olíbano, como alguns conhecem, ele ajuda muito com essa questão espiritual, a empatia, a construir esse momento de proximidade. Então, gente, foi incrível que a gente construiu e com a contribuição dele também, sabe? E quando a gente fala nesse diagrama, o topo é os cuidados médicos proativos. E aí eu quero perguntar para vocês, quem aqui já fez os seus exames preventivos esse ano ou nesse momento de outubro? Que a gente está tanto trazendo essa consciência.
Aí eu falo por mim, assim, ontem conversando também com uma consultora minha, ela disse, eu fui fazer todos os meus exames porque eu sinto que não está coerente se eu fico incentivando fazerem os exames e eu não fui buscar fazer. Então, antes de entrar outubro, eu fui e fiz toda a lista de exames. Então, dentro desse diagrama, os cuidados médicos proativos, eles vêm para isso, para que a gente possa ser vigilante à nossa saúde, para que a gente não vá fazer exames para investigar o que tem porque eu não estou bem. Eu estou muito bem, eu não estou fazendo exames porque eu não estou bem. Eu estou fazendo exames porque eu quero ver o relatório, porque quando os exames mostram alteração, pode ser que você já esteja com uma alteração avançada, teu corpo ainda não esteja sentindo. E eu estive recentemente num evento da Liga, e lá tiveram 3 depoimentos, né, de mulheres que tiveram câncer de mama, que tiveram as mamas retiradas, e 2 delas trouxeram o testemunho que o câncer delas começou no intestino. Então, a gente volta lá para a base, gente, lá para a base desse diagrama, a alimentação, sabe? Não é que elas falaram, quando eu descobri o câncer, eu estava na minha melhor fase, eu estava praticando atividade física, eu estava cuidando melhor da alimentação, mas e todo o histórico da vida, né? Dentro da área da saúde, a gente chama isso de epigenética, tá? Existe a genética, que é, sim, né, transferido aí da tua mãe para você, e assim pode ser sucessivamente, como o próprio câncer de mama, existem genes ali que te tornam mais facilitada para desenvolver isso, né? E por isso é importante investigar, mas existe a epigenética. A epigenética são as escolhas da nossa vida que vão formando isso. E eu tenho para dizer para vocês que a genética é só 30%, 70% é epigenética que vai conduzir. Só que muitas vezes a gente confunde, a gente pensa que a gente está falando de epigenética, mas a gente está achando que é genética, mas na verdade é porque a gente está repetindo padrões dos nossos pais. Observem como, às vezes, vocês estão tendo, sei lá, tem o costume de botar água, deixar o feijão, vou dar um exemplo, sabe? Deixar o feijão um dia inteiro na água. Talvez você nem saiba por que você faz isso, mas você viu sua mãe fazendo isso. Sua mãe usa determinado alimento para fazer a refeição, você continua a repetir. Sei lá, inúmeras coisas que talvez você só esteja repetindo um padrão comportamental que está conduzindo e reforçando a epigenética, que é o seu estilo de vida, tá? Então, isso é um ponto muito falado dentro da área da saúde, assim, genética e epigenética, e, inclusive, a doutora Sabrina, acredito que algumas de vocês conheçam ela também fez a jornada, ela já participou aqui no Tempo de Mesa muitas vezes, ela até me avisou que ela estava em plantão e talvez ela não conseguisse chegar em tempo, mas ela vai trazer uma contribuição clínica muito especial para nós na segunda e na terça, que a gente vai fazer um seminário de bem-estar da mulher, e a Cris nos permitiu também estender o convite para vocês, né, desse seminário, então a doutora Sabrina vai trazer essa visão clínica, e eu vou trazer a contribuição ali de como a gente pode olhar para isso e ter a contribuição dos óleos essenciais. Como eu sempre digo, os óleos essenciais, eles são uma ferramenta para nos ajudar. E olha, se você se permitir conhecer um pouco mais o que os óleos podem fazer, você vai ver que ele vai somar. Eu falo de qualidade de sono, né? Mas aí você vai conseguir criar um ritual que some com o seu estilo de vida, para te ajudar a ter um momento de pausa, de inalação, pingar uma lavanda no travesseiro, usar um difusor, usar um frankincense, que é o óleo que eu falei para vocês aqui da conexão espiritual. O momento que tu vai fazer uma oração, gente, eu falo para vocês com muita certeza. O dia que eu vou para a igreja e que eu levo o meu incenso e eu vou inalando ele, eu tenho uma presença do Senhor no culto que vocês não têm noção, é completamente diferente. Então, Deus deixou essa ferramenta para que a gente pudesse ter suporte e facilitar a busca, que já é uma orientação divina,
tá? Então, quero trazer a consciência de vocês aí para que vocês busquem fazer exames regulares para ver como que tá vitaminas, como que tá de maneira geral. E, gente, é prazeroso demais quando você vai fazer uma análise dos seus exames e tu vê, embora a média, né, de análise médica, ela deveria ser um número ajustado, não, né, às vezes tu nem tem deficiência no exame, não diz que você tem deficiência, mas o teu corpo já sente que está em deficiência. Então, o nível, a nível médio que eles usam como base, ele poderia ser diferente para a gente poder ter maior consciência, né? Mas é prazeroso demais você ir pegar seus exames e poder... Aconteceu comigo, inclusive, da última vez, a médica passava, assim, folha por folha, e ela dava um sorrisinho, e ela disse, assim, é que não é comum isso, né? A gente é acostumado a buscar porque a gente não está bem e vai fazer uma investigação. Na verdade, exame de recorrência é algo básico para que a gente possa voltar lá para o início do nosso momento, lá onde a carta de Paulo diz, ó, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Então, se você tem boa saúde, fica tudo muito mais fácil para que o restante corra bem. Entende? Faz sentido isso para vocês? Então... eu não quero me estender muito também nesse assunto, quero abrir para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar algo a respeito, algo que estão fazendo e que está ajudando vocês, né? Porque a gente está dentro de um grupo onde a gente está todo mundo aprendendo, né? Então, às vezes a gente não sabe de alguma coisa e uma fala de uma irmã aqui, de uma coisa muito simples que está fazendo e que eu penso, opa, isso eu posso introduzir, pode ser que me ajude também. Então, eu deixo aberto o momento aqui para que vocês possam trazer o que vocês pensam a respeito disso, alguma coisa nesse sentido. Su, tu repete para mim, por favor, sobre a roda. A roda, se quiserem, eu posso, num outro momento, trazer a roda da saúde e até fazer... roda da saúde mesmo o nome que eu queria procurar. Acho muito legal. Na verdade, tu vai achar muitas rodas, tá? Tu vai achar a roda tu pode criar a roda para fazer uma análise, sabe? Por exemplo, uma empresa pode criar uma roda da sua empresa, o que são pilares importantes, mas é muito comum ter a roda da vida, tá? Essa eu conheci. A roda da... E eu vou te dizer que talvez tu não encontre roda da saúde. Eu vou dizer que eu não sei se tu vai encontrar a roda da saúde, assim, da forma que eu aprendi, porque como a gente participa de muitos estudos relacionados a bem-estar e a saúde, então, eu, por exemplo, fiz uma imersão, na verdade, eu já faço ela há uns 4 anos, então, o treinador lá, ele trabalha muito a roda da saúde, né, então te faz refletir, mas normalmente aparece o quê? O sono, atividade física, alimentação, né, hábitos, o estresse, né, então ele fica muito alinhado também com essas falas que eu fiz, mas a roda da saúde ajuda você a visualizar como está o seu momento de vida em relação a isso. Perfeito, porque encaixa muito com o que eu venho vivendo com a Cris, né, em relação ao autocuidado, né, quanto que é difícil, desafiador, assim, para mim, olhar para as coisas, para as minhas necessidades, né, quanto que eu passei olhando para a necessidade sempre dos outros e achando muito normal, né, e hoje eu vejo, assim, quando a gente foi fazer algumas atividades, o quanto que eu não tinha tempos minúsculos, né? Como tu falou, tomar um banho, que hoje eu brinco que é o banho premium, né? Que seja um banho de autocuidado, né? Não um banho para tu tomar banho, para tu ficar limpo, né? Então, são pequenas coisas, né? Que quando a gente faz, a gente percebe a diferença ali. Até mesmo como tu falou, no estresse, né? Como muda tu tomar um banho relaxante, algo que de fato tu tá fazendo por ti, né? E não por uma necessidade, né? Eu vejo que a gente é movido, né? Eu, principalmente, né? Movida pelo que precisa, né? Eu preciso fazer isso. E a gente não faz escolhas, né?
quando a gente faz a escolha, a gente escolhe se amar, né? Então, para mim, quando tu trouxe a questão do pontuou, né? Cada partezinha da roda, me conectou muito com isso que eu venho vivendo. Que legal. Olha, gente, eu faço muita aula de dar receitas, assim, sabe, para a gente fazer substituições, né? E tem algumas que são muito simples, que se a gente, e aí eu falo, mais uma vez, não é a gente comprar 1000 produtos na indústria da beleza e trazer para dentro do nosso banheiro que a gente vai conseguir essa mudança, gente. Me desculpe, mas eu falo por experiência, por estudar muito isso. Vou dar um exemplo. Eu, há muitos anos, faço esfoliação da minha pele com café. O café que eu uso para passar, eu uso ele, eu pego ele, boto um sabonete, eu gosto muito de sabão de castela, que ele é bem neutro, né, só para dar uma espuminha, eu boto uma gotinha de óleo essencial, e aí eu esfolio, de verdade, quando eu faço essa esfoliação, eu passo do rosto em todo o corpo. E, gente, o banho, a gente consegue, nem tu disse, às vezes a gente faz por necessidade, mas eu tenho 2, 3 aromas lá, né, 2, 3 óleos, eu gosto de eucalipto, gente, ou uma lavanda, tipo, se é um banho mais à noite, gente, eu pingo 2 gotinhas no cantinho do meu box, eu tenho um banho completamente diferente, é algo que eu já faço e que eu só trago ferramentas melhores para mim ter um banho melhor, sabe? Então, dicas assim, a gente faz aulas semanalmente com muitas receitas, eu ensino muito isso, assim, e eu vou dizer, é muito diferente, porque tu consegue criar uma atmosfera, eu gosto sempre de trazer a visão assim, ó, imagina, se você tá no teu dia a dia e você sai e vai caminhar no meio do matinho, que seja, com um pouco mais de árvores, uma trilhazinha, assim, já fiquei imaginando aqui, tu já tem uma atmosfera diferente, tu já te coloca num lugar onde tu recebe aquela, porque assim, as plantas estão o tempo todo exalando o aroma, porque faz parte da sobrevivência delas, né? Então, quando você caminha no meio do mato, que você sente que você se conecta, que você fica mais zen, que os teus pensamentos não ficam vagando, é porque tu tá usando a criação do que Deus deixou ali para te favorecer. Então, é normal a gente ter essa experiência. Então, quando a gente traz isso para dentro de casa, a gente consegue ajudar muito essa busca, que é uma direção bíblica para a nossa vida, né? Mais alguém quer fazer uma colocação de alguma coisa que faz, que tem ajudado a cuidar mais, né, dessa saúde? Se alguém sentir de compartilhar algo. Não? Olá, mulheres maravilhosas. Cheguei no rolê. Olá! Ai, ai. Tudo mudou hoje. Hoje foi um dia bem louco aqui. Eu já entendi, já de manhã tem coisa aí, né? Quando Deus ele muda os nossos planos, é porque tem algo muito poderoso para ele entregar. E hoje de manhã ele me entregou algo. Até compartilhei com o Lucas. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, como diz o Denis, né? Deus me entregou uma palavra para liberar para os homens do tempo de mesa. E eu falei até, Deus, como tu é, né? Tu traçou toda uma estratégia para eu não estar presente no tempo de mesa das mulheres para eu liberar algo para os homens. E eu liberei algo para os homens. E sentada aqui, escutando a Suzy, tem uma outra coisa também que Deus já liberou para mim. Não que ele tenha liberado agora, né? Porque tudo é uma construção e uma desconstrução. Que é referente à palavra que eu vou levar, a palestra que eu vou fazer no evento da Patrícia semana que vem. Que vai ser ali em Nova Hartz. Eu não vou falar, né, agora, porque senão vai perder a graça. Mas daí vai de encontro o porquê que muitas mulheres não conseguem se priorizar. Mas não é um porquê superficial, um porquê profundo, sabe? Hoje eu entendi algumas coisas, eu compreendi algumas coisas, mas Deus me entregou o motivo, sabe? A raiz da questão. Porque não adianta a gente, às vezes, querer fazer se a gente não tem nem permissão para fazer. E permissão é uma palavra muito forte, assim, eu busquei muito até compreender ela, sabe? E tá totalmente ligado à nossa infância. Totalmente.
tu não vai arrumar um tempo para cuidar de ti, tu não vai arrumar um tempo para estudar daqui a pouco uma melhor forma de passar coisas no teu corpo, por exemplo. Como é que tu vai ter tempo de estudar qual é a composição de um produto, se ele faz mal ou bem para tua saúde, se tu não tem nem permissão para isso? E é sobre isso que eu vou falar nessa palestra. Então, quem quiser saber o que vai ser falado, quem quiser viver um processo, porque Deus me entregou até uma dinâmica para fazer no evento com as mulheres, eu só sugiro estarem lá nesse evento, porque eu até pensei que eu fosse falar sobre identidade, né? Mas é um rolê um pouco mais profundo. Eu já vivi esse processo em um lugar, mas agora vai vir mais forte, agora com muito mais clareza, sabe? Muito mais aprendizado. Porque é aquela coisa, né? A gente fala, eis-me aqui, Deus me usa, mas não tem nem noção que primeiro ele vai fazer uma limpeza na gente, ele vai botar toda a sujeira para fora e falar, tá bom, então tá, eu vou te usar, mas primeiro, vamos resolver isso aí? Como é que tu vai falar disso, né? Sem primeiro estar nesse lugar. Primeiro tu vai para esse lugar, mas para ir para esse lugar precisa dar umas resolvidas numas encrencas aí. E vai ser sobre isso que eu vou falar. E conecta totalmente com algumas coisas que a Suzy estava falando e a Carolyn também estava questionando. Que também vai ser um dos tópicos, né, das aulas gravadas para as minhas mentoradas. Vai ser bem legal. Mas é isso. Eu vou deixar vocês encerrarem e vou ficar hoje aqui só como aprendiz. Então, acho que da minha parte é isso. Eu só gostaria também, então, de reforçar que a doutora Sabrina vai estar fazendo essa contribuição para nós, né, sobre a saúde da mulher, né, nesse mês. E nós duas vamos fazer esse seminário juntas, tá? Vai ser segunda e terça. Eu estou organizando isso em forma de inscrição, tá? Então, eu gostaria de, quem tiver interesse, que chame lá, né, me chame no WhatsApp, que aí eu envio o link. Eu compartilhei bastante no Instagram, quem me acompanha, talvez, né, tenha visto, pode pegar o link lá, mas acho que fica mais fácil que você chame no privado, aí eu te envio o link para se inscrever, com certeza vai ser uma entrega bem bacana. Eu já faço, já fazem 3 anos que todo mês de outubro eu faço algo parecido, assim, aí esse ano é algo mais especial, porque eu tenho também a contribuição de uma médica para trazer mais esse embasamento clínico, sabe? E com certeza, assim, alinhando com a Sabrina, né, o que a gente vai trazer, o que ela vai trazer, assim, é coisa que quando a gente vai fazer uma consulta médica, a gente é um tipo de conversa que a gente não consegue ter com os médicos. Então, ela vai trazer essa fala, né, desse ponto de vista médico mesmo. Então, eu tenho certeza que vai contribuir, vai ser um conhecimento que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. Então, quero incentivá-las a se inscreverem, a participarem. Vai ficar gravado também, tá? Caso alguém tenha algum compromisso que não possa e tal, vai ficar gravado. E aí vocês conseguem assistir depois também essas 2 aulas do seminário. E é isso, se ninguém mais tem contribuição, a gente pode fazer a oração para a gente encerrar. Alguma dúvida? Estão quietinhas hoje. Posso encerrar, então, Carolina, fazer a oração? Pode? Tá. Então, feche os olhos. Pai amado, obrigada por esse momento onde a gente pôde, mais uma vez, parar aqui no tempo de mesa, para a gente conhecer um pouco mais a tua palavra. Hoje a gente conheceu o livro mais curto da Bíblia, né? Uma carta muito amorosa, onde João direciona a gente para cuidar da saúde. Então, Pai amado, obrigada por esse entendimento e que, através desse entendimento, dessa consciência, a gente possa refletir durante o dia e perceber aonde nós podemos mudar algo, por menor que seja a mudança, que a gente possa tomar consciência e decidir por algo. A gente sabe que a decisão muda tudo. Então, que a gente possa decidir olhar para essa saúde, olhar para as nossas escolhas, para que a gente possa trazer mais cuidado, mais zelo pelo corpo, pelo nosso corpo, qual habita o teu Espírito Santo, Pai.
o Espírito Santo, que sem ele somos ninguém e que foi nos dado com um alto valor. Nos custou muito caro esse Espírito habitar dentro de nós. Então, Pai, ajude que a gente possa ter mais consciência para que a gente possa valorizar cada vez mais esse corpo que o Senhor deu para habitar esse Espírito divino. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, Espírito Santo, grande Espírito Santo que habita em nós, que sem vocês nada somos, Espírito Santo. Então, nos ajude, Pai, a cuidar desse corpo para que a gente possa valorizar cada dia, cada escolha, cada levantar, a cada dormir, cada vez mais esse Espírito que habita em nós. Obrigada, Jesus, por esse tempo de presença. Obrigada, Jesus, por todas as mulheres que estiveram aqui nesse momento ouvindo essa palavra. Obrigada, Senhor, também por todas as que não puderam estar, mas que de alguma forma o Senhor possa despertar a consciência a essas mulheres também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem rapidinho, antes de vocês saírem, Cris, eu estava falando com elas, porque a Rafa me trouxe uma questão que eu achei prudente até. Em função das lives, de horários e dias, enfim, que a gente possa se organizar, então, talvez quem já organizou o horário para não ficar, tipo, no mesmo horário de cada uma e a gente possa estar na live de todas, se puderem, né? Para que a gente ajude, que vocês possam passar os horários para a Cris e a Cris coloca lá no grupo. Tipo, eu e a Dari, terça-feira tá horário. Daí, se puder, não façam no mesmo horário, para que uma possa estar na live da outra, tá? Então, se vocês organizarem, já organizaram, enfim, aí a Cris vem com a Cris. Quem antecipa, governa. As primeiras que forem me chamando e dando horário ali, já vou colocar como, né, topo da lista. Então, quem ainda não tem as suas parceiras, aproveita agora e já chama a amiguinha. Fulana, eu não te conheço, mas bora se conhecer melhor, bora fazer uma live, bora derramar sobre a vida de outras mulheres, o que Deus está fazendo nas nossas vidas. A Vanessa, eu acho que não tem ainda uma parceira para uma live. Quem é esse candidato para fazer uma live com a Vanessa? E aí? Ninguém vai falar? Eu estou disponível. Quem falou? Eu também. Disponível. Tá, a Keila abriu primeiro. Keila, chama depois a Vanessa ali para marcarem a live que vocês vão fazer juntas. Quem mais? Quem ainda não marcou a live? Eu não marquei, estou esperando uma. Quem ainda não marcou? Eu, Cris. Eu quem? Cristina. Tá, mas quem ainda não marcou além da Cristina para fazer uma live com ela? Quem ainda não conhece a Cris? Maria Cristina. A Jennifer, ó. A Jennifer não conhece a Maria Cristina, então vocês duas vão fazer a live. Quem mais? Perfeito. Juliana, tu tá aí? Eu estava tentando aqui achar o telefone, tanto é que antes eu levantei a mão para a Vanessa, era para levantar a mão, no final das contas eu bati palma, dei legal, enfim, me perdi toda. A Juliana, tu conhece a Débora Nogueira? Não conheço. Qual é o rolê, que nem diz tu aí, o que é para fazer o tema? Para fazer uma live com alguma mulher que tu não conhece aqui do grupo. Então, já que tu não conhece ela, chama ela para fazer a live. Eu tô no grupo. Como eu tô na cozinha, eu não abri, tá? Desculpa. Eu tô prestando atenção, tá? A única que eu conheço da live é a Rafaela Nogueira e a Keila. Os então, ó, Juliana conheço, e Débora Nogueira. Se chame depois no privado para fazer a live de vocês. Quem mais ainda não marcou a live? A Kellen já está com a live marcada? Coloca a senha ali. Kellen? Não marquei ainda. Eu e a Paty não marquemos ainda. Tu e a Patrícia? Mas a gente está conversando, só não marquemos ainda. A gente tá. Então, daqui... Falta só a Jéssica e a Pamela. Tem uma foto. Manda uma foto lá daquele de lá do tanque. É só que eu tenho, só tem. É isso? Tá, então a Pamela e a Jéssica se chamem ali depois. Eu fiquei com a Jéssica? Ou a Jennifer. Aí a Carol e a Suzy, pode ser? A da destilaria lá do
Desliga teu áudio, Keila. Eu já combinei com a Thaís, já tem. Keila, seu áudio. Keila, que eu acho que ela não escutou. Keila, seu áudio tá aberto. Com quem que tu combinou? Eu marquei com a Dari já, Cris. Ah, tá, então tá. Pensei que tu não tinha ainda. Então estão todas já com as tuas parceiras, é isso? Depois dessa pressão toda, quem não tiver, minha filha. Olha, eu tô tremendo. Pelo amor de Deus, eu tô tremendo. A minha filha, a senhora vai fazer uma live? Eu quero ver. Hein, Rafaela? Tu já tem a tua parceira? Sim, eu contatei a Dani Flores. Ah, glória a Deus. Pronto. A Pamela já tem a parceira? Não, não tem. Tá, então agora tu tem, vai ser comigo. Tá, fechou. Porque a gente não se conhece ainda. Vamos se conhecer. Vamos se conhecer, então. Tá? Depois eu vou botar uma lista ali, quem for me chamando no privado, tá? Pra gente não fazer bagunça. Daí quando a lista estiver pronta, eu boto ali no grupo. Vão me chamando que eu vou botando na ordem ali, tá? Beijo pra vocês e até mais. Sobre a pressão. Tan. Beijo. Obrigada.